comida, pelo trabalho, pela renda. Graças a Ti, Senhor, nós damos por poder, mais uma vez aqui, Senhor, aprender um pouco mais da Tua Santa Escritura, para o nosso conhecimento bíblico, para usarmos isso, Senhor, para o crescimento do Teu reino também. A Tua bênção, Pai, para todas essas pessoas que são casadas, todas as pessoas que estudam, que trabalham, que venceram, Senhor, a fadiga do dia e estão aqui nesta hora, Pai, para ter esse momento, Senhor, legal de estudo, Senhor, da Tua palavra. Vem, Pai, abençoar os Seus cônjuges, seus filhos, vem também, Senhor, abençoar os estudos, abençoar, Senhor, o trabalho deles e que eles fiquem fortificados, Senhor, esta noite por Ti, Pai, por essa busca do conhecimento. A Tua palavra diz que o Senhor honra os que Te honram. Então eu peço, meu Deus, honra esses homens e mulheres nesta hora, Pai, para a glória do Teu santo nome. No nome do Senhor Jesus. Amém! Muito bem, pessoal. Legal. Bacana ter vocês por aqui. Muito bom. E aí, Gabi, como é que tá o dia aí? Foi frio aí? Foi quente? Como é que tá esse outono aí onde você mora? Tá bem calor, Silvio. É Bem calor calor, aqui, pastor. que tá começando a virar a chave. De madrugada fica mais fresquinho, de manhã cedo dá aquele ventinho quando a gente acorda, ai, que friozinho, mas é bem pouquinho. Aí quando é 10 horas vem aquele sol quente, aí vai aquele sol quente até umas 5h30, 5h30 já vem um arzinho gelado e a noite tá fresquinha. Esse é o nosso outono aí, pré-inverno. Mas tá ótimo, tá muito bom. Nós vamos falar hoje, nossa quinta aula, glória a Deus, vamos embora. Nossa quinta aula, nós vamos relembrar um pouquinho, bem rapidinho, do que nós já vimos para trás, que da aula anterior foi o Caim e Abel, né? Aquele amor de irmão, aquela coisa pegajosa, que um estava com o outro, até que, não, nada, né? É o primeiro assassinato. Lembra que nós vimos no começo dos nossos estudos, o livro de Gênesis é um livro de primeiros, né? É um livro de começo. O primeiro assassinato foi entre os irmãos, o Caim e Abel aí, né? Aí depois, né, antes do assassinato, nós vimos o motivo, os ciúmes, né? Aquelas ofertas, né? Que foram diferentes uma da outra. Depois nós lemos um pouquinho, só para introduzir para hoje, na aula passada, as descendências, né? As descendências de Sete, em que ali, né, na descendência dele, que começou então a invocar o nome do Senhor. Nós vimos, no capítulo 5 ainda, o Enoque, que subiu para o céu, né? Bacana isso, né? Não morreu, né? E depois nós vimos, eu só li capítulo 5 e verso 30, né? Gerou Noé, aí veio Noé. Agora, né, em nome do Senhor Jesus, nós vamos agora no capítulo 6. Então, se você estar aí, vocês imprimiram, imprimiu aí a nossa, deixa eu pegar aqui, isso aqui, a nossa apostilinha, essa daqui, vou colocar bem aqui na câmera, bem, isso, vou colocar assim, isso, nossa apostilinha. Muito bem, então, da apostila para trás, a gente já viu, não vou repetir não, porque nosso tempo é curto e nossa matéria é um conteúdo muito bom, então vale a pena dizer para vocês que esses estudos você pode rever, os slides também ficam disponíveis para vocês, então se você está aí com a sua Bíblia, eu espero que você esteja com a sua Bíblia, porque não há seminarista sem Bíblia, então eu vou mandar a minha daqui na cabeça de vocês, né? Então, livro de Gênesis, capítulo 6, né? Alex, boa noite, meu querido. Como é que tá você? Boa noite, pastor. Tudo bem? Você tá com corte de cabelo novo hoje? Viu? Mais careca. Nossa, rapaz do céu, eu tenho que te amar demais desse jeito, viu? Eu cortei hoje igual o pastor Valdir. Cortei aqui, deixei cabeludo e depois cortei tudo. Só que você não ficou tão feio quanto ele. Que bom, cara. Que legal. Bom, então. Eu falo assim do Valdir porque eu tenho intimidade com ele. Então vamos lá. Vamos lá, capítulo 6, meu querido, nós temos uma história, até tem uma imagenzinha aí para você, pra gente ter uma ideia, tá bom? As imagens que nós vamos colocar aqui são poucas, é só para a gente ter uma ideia, tá? Para a gente não ficar tão vago na nossa história. Nós temos aqui uma história interessante, muito interessante, que literalmente é a nossa raiz, infelizmente é a nossa raiz. O capítulo 6, ele apresenta um comportamento humano deplorável, um comportamento desenfreado, um comportamento, né, de pessoas que vivem, né, sem pensar no amanhã, como se
se fosse acabar o mundo, ou se o mundo não fosse acabar, então vamos viver o que tem para viver e vai, né? Então, nós vemos aqui, logo de cara, eu vou falar aqui um pouquinho aqui da corrupção, né, do homem, o egoísmo, né, a força do mais forte, a lei do mais forte, vamos assim dizer, tá certo? Então, capítulo 6 do livro de Gênesis, verso 1. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Até aí tudo bem, não tem problema, porque era para ter isso mesmo, né? Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, né? As que entre elas mais lhe agradaram. Então você vê aí a cobiça da beleza humana, certo? E esses filhos de Deus, eu vou dizer já uma coisa, né? Ele aqui, nós vamos ver a decadência humana, né? Como a degradação, a ambição, a violência, o crime, né? Que foi só iniciado ali, vamos dizer assim, naquele assassinato, e só desenrolou imensamente de uma maneira, né? Que esse modo de vida de viver, literalmente, não é nojento, vamos dizer assim, aos olhos de Deus. Eu quero deixar um detalhe aqui, o seguinte, tá? Aqui, quando se diz filhos dos homens, tem três teorias, tá? Vou comentá-las aqui. O pastor não falou nada, não sei disso. Pelo menos para você falar que você nunca ouviu e para a gente ter alguma coisa aqui de comum acordo. Há versões e teorias não provadas que pode ser que são seres decaídos, anjos decaídos em formas de homens, né, que tiveram relações com essas filhas dos homens. Essa é a primeira teoria, até a mais aceita, porque lá em Jó 1:6 tem a mesma palavra, a mesma frase, o mesmo hebraico, tá? Para isso daí. A segunda teoria é de que seriam, como posso dizer para vocês, os filhos de Sete, né, que entraram de uma maneira carnal mesmo, de uma maneira violenta, criminosa mesmo, para poder viver, ambicionando essas mulheres de um modo inconveniente mesmo. E também tem uma terceira teoria, tá, que fala sobre, naquele tempo, como já havia lembrando tudo, cidades e comércio, e produções, e materiais, e armamentos já foram fabricados ali, poderia então que fossem famílias já fortes, famílias já com condições financeiras, famílias governantes, tá? Pelo menos essas três teorias, nós vamos dar uma passada assim, por cima, tá? Para quem está chegando aí, muito boa noite, tá? Gênesis capítulo 6. Então, a que mais se comenta, a que mais os historiadores, né, comentam, mas nenhum deles afirma com veemência, é a teoria de anjos decaídos, tá bom? De anjos decaídos aí que tiveram relações com as filhas dos homens, tá certo? Vamos lá. E no verso 13, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal e os seus dias serão 120 anos. Pois bem, tá. Então aqui, a palavra espírito, em algumas traduções está minúsculo, e isso quer dizer espírito humano, e também numa forma hebraica, ela significa fôlego. Então, aqui um subentender que por causa da violência, da criminalidade, por causa da corrupção humana, aí então, aqui poderia Deus estar diminuindo a vida do homem, a quantidade de tempo de vida longínqua, o que nós lemos lá no capítulo 5. E aqui também há uma outra teoria, que algumas pessoas até aceitam, outros historiadores também aceitam, de que aqui começa a marcar o tempo de construção do assunto principal, que é o capítulo 6, a construção da arca, 120 anos, que bate depois, quando nós vamos ver mais para frente, tá certo? Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Então aqui estão... Como essa parte, esses versículos, eles não são claríssimos, né?
de dizer que se é genética, ou naquela época não tinha tanta doença, ou realmente eles tinham algo ainda na genética de Adão, lembrando, Adão e Eva foram criados perfeitamente, os dois. Não tinha um risco, não tinham nada de errado na sua genética, no seu corpo humano, e poderia sim que essa genética poderia estar se passando ainda ao longo dos séculos que foram se dos anos aqui que foram se passando. Tá certo? Então, só para a gente dar uma introdução, que aqui você vê a cobiça da beleza física, a imposição da força física, ou seja, a lei do mais forte. Tá? Então você vê que aqui no capítulo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Ponto. Gente, que horrível, né? Deus olhando para a sua criatura, né? E vendo o convívio de um com o outro, vendo os assassinatos, os estupros, as mentiras na família, os desacordos, as traições, os adultérios, prostituições, pornografia, vendo a matança, vendo o roubo, né? Vendo a enganação do comércio, a injustiça em todo lugar, um modo de viver que não era nada daquilo que Deus queria para as pessoas. Então, combina aqui com essa frase aqui, né? A decadência humana, quer dizer, decai, quer dizer, cai literalmente a moral, a dignidade, o modo de vida, né, a podridão. Eu volto a repetir para vocês o que eu já falei lá, a diferença daqueles de lá com os de 2021, eles não tinham internet, eles não tinham notebook, eles não tinham carro, não tinham celular, só isso, eles não tinham maquininha de rapar a cabeça, é só isso que eles não tinham. Olha lá, ó, eles não tinham essa tecnologia usada hoje aí, meu irmão? Mas a maldade está no coração. É interessante nós falarmos um pouquinho, eu quero lembrar para vocês, tá bom? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então aí está um escudo, a força para a gente, né, viver uma vida cristã, uma vida voltada para Deus, desde que no nosso coração, por isso nós temos que ter um novo coração, uma nova transformação de vida, porque senão nós vamos fazer pior do que aquele povo lá, porque nós temos uma tecnologia aqui violenta. Olha o quanto de maldade a gente já ouviu falar da internet, olha quanta maldade se usa com carro, com celular, com computador, que a gente participa da TV e por aí vai. Então nós temos que ter um coração realmente diferente. O cristão precisa ouvir isso sim, precisa ser cultivado com essas palavras, tá certo? Mas o mal estava no coração. Por isso que Deus fala, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então que isso te envolva, que isso te purifique, te fortifique, te chame atenção, tá certo? Então, aqui, essa aqui é a nossa genética, tá? Esse aqui é a nossa raiz humana, esse aqui somos nós. Não somos diferentes em nada daquele povo lá, tá bom? Já. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Aí você fala assim, mas Silvio, a Bíblia fala lá na frente em Números que Deus não é homem para que se arrependa, porque aqui está se arrependendo, porque o problema é a tradução. A tradução da Bíblia é um grande problema. Aqui, o hebraico, ele traz um pesar. Não um arrependimento igual nós usamos hoje. Aqui eu estou arrependido, que é o certo quando você faz o mal, quando eu faço o pecado, quando eu cometo o pecado, a minha consciência baixar a cabeça, quebrar meu coração, arrependimento sim, de não ter feito, de ter consciência que está errado. Esse é um arrependimento bíblico legítimo. Aqui, no nosso português, é a mesma palavra, porém ela tem um sentido de pesar, ela tem um sentido de tristeza profunda. É aquela coisa, quem é pai, quem é mãe, sabe o que eu estou falando. Você fala. Filho, não faz. Você vai tomar banho e você escuta. Blá, 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 blá. Fez o que justamente você pediu para não fazer. Isso te causa uma tristeza muito grande. É isso que Deus sentiu, tá? Um pesar, uma tristeza, uma coisa tipo assim, igual eu aqui, coloca a mão na cabeça, misericórdia. O que esses cabeçudos estão fazendo? Sabe? É um sentido assim, de você estar... Deus estava assim, nossa, quase que nojado. Falei, como que pode? É minha imagem.
é minha criatura, eu quero tão bem, estão se matando, sabe, nesse sentido assim, tá certo? Ficou claro aqui? Para não ter nenhuma contradição com o que nós já ouvimos para trás aí, de que Deus não é, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sua misericórdia, seu amor, seu perdão, sua bondade, seu juízo, tá certo? A sua aceitação do arrependido, glória a Deus por isso. Tá? Disse o Senhor, ai, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, tá vendo? Criação, tá certo? O homem e o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo dos haver feito. Arrependo é aquele pesar, aquela tristeza. Porque o pecado, fala, por que os animais? Porque depois que o Adão deu a dentada lá, tudo mudou. Lembra que eu falei? Até os animais, até o costume dos animais, tudo, né? O gatinho não era, né? Não era para ser vítima do cachorro, né? Na mordida, né? Naquele negócio todo, tá? Aí, no verso 8, vem o nosso personagem, nosso camarada aqui, tá certo? Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé foi um cara diferente, né? E Noé, ele não foi, né? Maria vai com as outras. E, como nós já vimos, Gênesis é um livro de princípios, dos começos, dos primeiros de tudo. Aqui está a primeira aparição, literalmente, da palavra graça, aquilo que é aquele mover de Deus espiritual, aquele que saiu do coração de Deus, do trono de Deus, aquele que saiu literalmente de Deus para um homem pecador, para Noé. E Noé, então, achou graça diante do Senhor. O que foi isso daí? O que é esse? Esse foi um cara diferente. Esse foi um cara. Se você é uma das pessoas que fica anotando no rodapé da Bíblia, ou naquele espacinho de um versículo com o outro, alguma coisa, coloque aí Daniel 1:8. Né? Daniel 1:8. Né? Vou falar aqui, o João, já que está batendo papo com você, você fala comigo aí, João, Daniel 1:8? Daniel 1:8? Isso, vai lá, só para a gente ver o caráter de Noé. Vai lá, Daniel 1:8. Tá, só um momento. Sim, vai lá. Enquanto isso, toma um golo d'água. Não, beleza. Pode ler já? Vai. Diz assim, ó. E Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei. Só isso aí. Pronto. Então, isso que estava no coração de Noé, foi isso que Deus viu, entendeu? Foi isso que Deus viu, um coração que não estava. Então, eu vou logo de cara, né, falar assim, né, colocar assim também. O mundo, a cobiça, os tesouros, a riqueza, o se dar bem, o ganhar dinheiro, não estava no coração de Noé. Ponto. Por isso que ele foi diferente, por isso que ele recebeu essa graça, por isso que ele recebeu essa missão, por isso que ele foi pincelado lá no meio da multidão e falou, vem aqui, meu filho, vou colocar. E isso pode acontecer com você também. Isso deve acontecer com você, desde que você se derrame mesmo, né, com o seu coração para Deus e coloque realmente as coisas de Deus no seu coração, não se envolva com as coisas do mundo, como foi a raça de Caim, vamos dizer assim, os descendentes de Caim, como foi aquela renca toda de Caim lá, tá certo? Que foram homens ricos, homens inteligentes, construtores, inventores, mas se deram bem neste mundo, tá entendendo? E não se prepararam para com Deus. E para quem eu não falei boa noite ainda, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos em capítulo 6 de Gênesis, e colocando aqui um pouquinho, terminando do caráter de Noé. Então, porém Noé achou graça diante do Senhor, então foi diferente, o camarada que foi diferente, por isso ele foi a causa, né, de que Deus o colocou para uma missão tão gostosa, tão importante, tão cheia da hora mesmo aqui, tá? Ele andava com Deus. Ele tinha lá como referência o Enoque, velho. Então, lá, 5:24, andou Enoque com Deus. Então, ele é descendência de Noé. Ele é descendência de Enoque. Então, ele tinha uma referência. Olha a importância de você, pai, você, mãe, né? Você está direitinho no caminho de Deus, você servir de referência, tá? Você servir de referência espiritual para os seus filhos, para a sua descendência, beleza? Vamos lá. Esta é a história de Noé. Olha, gente do céu. Eu vou pedir, Caroline. Ela está aí? Não? Ô, Kessia? Tô. A Caroline está aí, respondeu. Então, lê para nós aí. É que não saiu o áudio.
Não saiu. Então, verso 9. É 6:9, né? Isto. Eis a história de Noé. Hum, Noé era homem justo e íntegro hum. entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aí, que legal, obrigado. Né? Que bacana. Um cara com coração diferente, com comportamento diferente do mundo, com temor de Deus, um cara que já ouvia, porque já invocava a Deus, já falava de Deus. Lembrando que Noé viveu muitos, conheceu muitos desses aqui antes de morrer, tá certo? Então, bom. E aí, ele, na vida adulta dele aqui, o caráter dele, acho que eu já falei demais do caráter dele, mas justo, cara. Um cara que ele se cuidava, ele se policiava, ele vigiava-se, vamos colocar assim, tá certo? O íntimo dele, né? A vida dele, né? Aquele apego com Deus, tá? Ah, quero lembrar um detalhe. Quero lembrar um detalhe, meus queridos amigos. Sim. Não havia. Olha como é que era o andar desses caras, né? Dele, de Enoque e tal. Né? Não havia Bíblia, tá bom? Não havia uma folha da Bíblia, tá? Eles eram a Bíblia, tá bom? Eles eram a Bíblia. Então vamos lá. Gerou 3 filhos: Sem, Cã e Jafé. Às vezes uma tradução, outro coloca cão. Eu aprendi como cão, até certas traduções da Bíblia. E outras vem Cã, C-A-M. Tá? Mas é esse camarada aí, tá certo? Sem, Cão e Jafé. Muito bem. Eu quero destacar isso aqui, vou adiantando um pouquinho. Quando eles foram construir a arca, a família toda estava junto. Veja a importância da união familiar, a importância dos filhos de Deus, né? Quão bom e quão maravilhoso é que a família esteja em união, tá bom? Lembra do versículo lá? Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivem em união, e no final do Salmo 133, ali Deus ordena a bênção. Então, começa, olha como é que esse cara, ele era um cara que cuidava da família dele. A gente pode falar um pouquinho disso mais para frente. A terra estava corrompida à vista de Deus. Quer dizer, tudo estava despinguelado, tudo estava ruim. Ruim o quê? O comportamento. As pessoas estavam vivendo, crescendo, comprando, prosperando, ficando rico. As pessoas estavam casando, vendendo, fazendo a vida, né? Carnalmente, né? Então, só que isso, olha o que diz o versículo aqui, 11. A terra estava corrompida à vista de Deus, quer dizer, com as coisas de Deus. Estava indo pessimamente. E cheia de violência. Por isso que a gente coloca depravação, decadência, corrupção generalizada, tá bom? Então, aí estava tudo a depravação, toda a violência, a criminalidade, tudo quanto é tipo, tá certo? A gente pensa, hoje o mundo está pior. Não, ele caminha para piorar, mas esse modo de vida já estava lá, tá? Nós já falamos sobre isso. Entendeu? Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então todo mundo estava no balaio de gato só. Todo mundo apenas querendo se dar bem, apenas atender só o seu desejo pessoal, o seu egoísmo, né? Vivendo nos ciúmes, vivendo na bandolagem, vivendo sem o temor de Deus, vivendo sem lei de Deus, vivendo sem a comunhão de Deus, vivendo mesmo do jeito que queria, do jeito que dava, né? Sem aquela busca. Havia aqueles, sim, que temiam a Deus, quando nós vamos aqui, ó, no verso 26 do capítulo 4, e começaram a invocar a Deus. Sempre havia, sim. Mas aqui é o geral, tá bom? Então disse Deus, Noé. Aí começa um diálogo. Olha que privilégio. Aí aqui então começa um diálogo, tá certo? A Cassinha tá aí? Tô sim. Boa noite. Tudo Boa bem? noite. Não, tá Tudo bom, bem. vamos? Tá bom, querida, ótimo. Então vamos lá. Eu quero que você leia para mim o verso 13, tá bom? 6:13. Tá. Isso. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Então aqui há um juízo condenatório, né? Uma coisa do tipo assim, ó, deu, acabou, foi, né? Foi a última gota, tá na tampa, acabou. Então isso e olha só, Deus olha, Deus é supremo, velho. Deus é grande, Deus não precisa do homem, mas ele coloca esse Noé ali para bater um papo, quer dizer, você vê que Deus tinha prazer de ter comunhão com esse camarada.
né? Deus tinha que falar para ele conversar? Não, Deus é Deus e acabou. Mas você vê, um dos motivos da criação do homem foi para isso. Foi para o bate-papo, foi para viver junto, foi para ter comunhão, para ter diálogo, né? Foi para ali passar tempo. Então, está aqui um dos motivos, como você e eu, um dos motivos de estarmos aqui, né? Engrandecendo a Deus, estudando a Deus, ter esse diálogo bacana. Esse é um dos motivos para a gente aprender as coisas do Senhor. E Deus fala com você através da Bíblia, através daquilo que você meditou, daquilo que você orou, daquilo que você guardou no coração, né? Aquilo que você está vivendo de Deus. Olha, interessante, velho. Enquanto você está vivendo as coisas de Deus, né, Deus está falando com você, tá? Enquanto você escolhe o caminho de Deus, enquanto você escolhe honrar o Senhor, enquanto você tem o prazer, se deleita, né, no culto, na palavra, no canto, no desviar-se do mal, no decorar o versículo, de aprender uma música para o Senhor, um hino, então Deus vai estar falando com você também, viu? Então, tá, falou aqui com Noé, tá certo? Ó, o negócio tá feio, vou acabar com tudo. Só que é o seguinte, faz uma arca de tábuas de cipreste, nela farás compartimento e calafaterás com betume por dentro e por fora. Então, ele falou assim, olha, o mundo todo está condenado, mas a salvação, você vai construir um negócio meio diferente, assim, não visto, não é muito comum, né? Uma coisa meio doida, vamos colocar assim, para aquela época, para aquelas pessoas, para aquela região, tá certo? Fazer uma canoa era uma coisa, poderia ser uma coisa bem mais conhecida, alguma coisa lá da época deles, mas o que nós vamos ver aqui depois, não. Do jeito que foi as medidas aqui, não. É uma coisa realmente de uma forma diferente. E aqui eu quero levar o seguinte, tá? Teve diálogo, a destruição estava, né? A condenação do homem já estava certa, por causa da sua corrupção, distanciamento de Deus, beleza. Aqui, então, tem a salvação. E algumas pessoas, eu já preguei, né, sobre isso já várias vezes, né, fazendo um link, né, gostou do link, Alex? Usa link aí na sua pregação também, tá? Viu, João? Então tá, fala um link da Arca de Deus, né, a Arca de Noé, vamos colocar assim, a Arca de Noé com Jesus, tá bom? Então, fazer um link aqui, tá? Então, muitas pessoas, a salvação daquela época foi acreditar num negócio doido, maluco, que não tinha acontecido, que era um barco do tamanho de quase um quarteirão e por aí vai, né? Então, aqui, né, é interessante que Deus, até dos detalhezinhos de impermeabilizar a arca, tá certo? Foi usado aí algum derivado, olha só, algum derivado do piche, tá bom? Alguma coisa que nós conhecemos como piche, para literalmente calafetar, né? Selar, tá? A arca. Até nisso daí, tá? Deus cuidou desses detalhes aí, tá certo? Os compartimentos, os andares ali, tá? Deste modo a farás 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Vamos devagar. Para cada região, para cada povo, para cada época, tá? Para cada momento do ser humano, a medida côvado, ela varia, tá bom? Não tem uma coisa certa, exata, logicamente, matematicamente firme. Há a teoria de que, naquela época, era 41 a 43 centímetros, a maioria, um côvado. Porém, há registros geológicos encontrados, né, depois até 53 centímetros. Então, nós podemos, pelo menos, afirmar que entre 135 a 145 metros de comprimento, né, a arca. Aí, ela poderia ter em torno de 25, 24, ficava de altura. Então, comprimento e altura. E 14 de largura. Ok? Então, isso aqui, essas medidas que eu passei para você, vamos ter aqui alguma coisa diferente. Vamos ver. O próximo aqui, coloca o próximo slide, vamos ver se já aparece aqui, o Daniel. Isso, o julgamento de Deus, não é? Isso, vai lá. Vai. Isso, tá aqui, tá? Então, o que eu falei aqui é mais ou menos isso daqui, tá? Esse 135 que aparece aqui, não quer dizer que é exatamente como 1 mais 1 é 2, tá? Por quê? Como eu já expliquei, porque os côvados
conforme a época, a cultura, o povo, a região, muda um pouquinho as medidas. Então, para a gente ter uma ideia, pelo menos afirmar que 135 metros de comprimento ela tinha. Alguns chegam a falar 144, 9 metros a mais. E aí vai algumas, varia aqui de 13 para 14, 22 para 24. Então, alguma coisa nesse sentido aí. Sabe o que eu quero destacar aqui? Espera um pouquinho. Espera aí. Eu quero destacar aqui o seguinte. Das outras vezes que eu estudei isso aí, e também quando estava no seminário, né? Na proporção, comprimento, altura e largura, essas medidas, elas são usadas até 2021. O que quero dizer com isso? Essas medidas bíblicas, em termos de proporção, são usadas pelos grandes petroleiros e os grandes navios transatlânticos e os grandes navios cargueiros do mundo. Aí uma pessoa fala, a Bíblia está atrasada. Os caras usam a medida até hoje, entendeu? Até, glória a Deus, nós temos um Deus que cuida das coisas nos mínimos detalhes e usa até hoje. Tá? Só para você ter uma ideia, por isso que é gostoso você descobrir o livro de Gênesis. Eu, às vezes, quando eu termino de ler, dá vontade de ler tudo de novo, dá vontade de aprender de novo, tá certo? Então, só aqui enfeitar isso aqui, tá certo? Voltando então, tá certo? Então, tem as medidas aqui e tal, tem abertura, né? Tem lateral, verso 17, faz pavimentos e tal. Então, aí fala o porquê. Por quê, né? Por que dessa destruição? Né? O pecado tomou conta. E se nós lermos Romanos, capítulo 1, e nós vemos lá, né? Romanos, vou bem rapidinho, né? Vou só também florear um pouquinho, tá? Nós só vamos passar um pouco do olho aqui, Romanos, capítulo 1. Aí você vê aqui a idolatria, a depravação do homem, Romanos, capítulo 1. Verso 21. Porque tendo conhecimento de Deus, estou lendo Romanos capítulo 1, 21, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Quer dizer, o pecado, né, cega, obscurecendo-lhes o coração insensato. Quer dizer, toma conta, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos aos olhos de Deus, pela vida que tem. Mudar a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível, quer dizer, todas as imagens, toda idolatria, ave como deuses, quadrúpedes, vaca na Índia, por exemplo, né, e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, porque lá não tem Deus, lá não tem palavra, né, para desonrar o seu corpo entre si. Aí já busca um pouco do homossexualismo, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Por causa disso, né, os entregou às paixões, né, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza, mulher com mulher, por aí vai. E a situação aqui, né, então, na sua sensualidade, cometendo torpeza, homem... Então, esse aqui é só um pinceladinho do que estaria em Romanos, tá? Voltando agora em Gênesis. Essa é uma das causas, né? Porque Deus aí. Aí outro detalhezinho que é bom de comentar, pode ser que até então não chovia na terra, era apenas um vapor que saía, como quando a gente acorda de manhã, né? Quando você está no mato, numa relva, lá no acampamento, por exemplo, quem participou do acampamento, mas nem sabe o que eu estou falando, de manhãzinha tinha aquela aguinha na grama, né? Então era algo assim até então. Pode ser que alguns historiadores digam que até que não chovia mesmo, tá certo? Olha, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Então, o motivo, né, assim, é o pecado que vai acontecer, uma exterminação, né? Uma exterminação mesmo, né? Algo ali que iria marcar a história do homem e marcar a própria terra, porque depois do dilúvio, mudou-se muita coisa, tá certo? Então vamos lá. Contigo farei estabelecer a minha aliança, o meu trato, a minha palavra. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos. Aqui, voltando. Como é bom toda a família adorando ao Senhor.
como é bacana, como é santo, como é necessário, como traz bem, né? Como vai adiantando a história, só esses aqui sobreviveram, só esses obedeceram, só eles creram, só eles abaixaram a cabeça e foram construir a arca, e foram viver a palavra, e foram temer a Deus, e fazer uma coisa totalmente contra o mundo daquela época, totalmente diferente, tá? E aí a gente pode colocar aqui, eu quero colocar aqui no seguinte, nós vimos a proporção, coordenação, tá? Aí Deus vai colocando aqui, ó, vai começar um pouco das instruções. As instruções era a família. Você percebe que vamos dizer assim, os primeiros seres que Deus ordenou e que Deus queria era a família de Noé. Você viu a importância do cara? Você entendeu? Será que você entendeu? Por ele estar obedecendo, por ele ter andado, por ele ter não se contaminado com a corrupção daquela época, por ele ter mantido a sua fé, ele foi o escolhido. E Deus queria ele e a família dele. Tá entendendo? Que isso move o teu coração, tá? Que isso aqui faça você também partir para Deus, também partir para as coisas do Senhor, também partir para ser fiel, tá? Suportar o jugo, suportar as tristezas, suportar os prejuízos, porque você está servindo a Deus, suportar mesmo a solidão muitas vezes, suportar muitas vezes aí você chorar sozinho sem ninguém ver, porque alguma coisa, por causa de Deus e por causa das coisas de Deus, você sofrer. Né? Não foi fácil aqui para ele, aqui nós fizemos flores aqui de Noé, né? Mas vamos lá, para ele, né? Para ele batalhar nessa arca, meu, cara, vamos falar o seguinte: você vai cortar um pedaço de madeira hoje no serrote, é coisa mais ruim, né? Já serrou? Quem que já? O Ronaldo. Ronaldo. Oi. Você já serrou, filho? Já pegou mesmo no serrote e cortou alguma coisa? Ah, difícil, hein? Difícil, difícil. né? Difícil. A gente não pega o negócio, né? Vai rapidinho? Não é A assim? motosserra é mais fácil, exato. Motosserra, então, é isso que eu tô querendo chegar. O camarada não tinha isso, não. Não tinha tecnologia, né? Era no MOOC, né? Verdade. Tenta imaginar a baita arca. Vamos por 135 metros, que é o menor número. Imagina 135 metros de madeira. É quantidade, né? Isso! Olha a labuta desse negócio todo, velho. Verdade. E as medidas. Se fosse nós, você acha que já tinha desanimado? Para você ver, cara, né? Então, por isso que Deus o quis lá, porque ele sabia que Deus, quando dá aquela missão, ele sabia que a gente ia aprender com Noé. Noé ia ser um destaque aqui para nós. Noé foi o cara aqui, até então, assim, 10 no quesito obediência, de colocar a sua família, o nosso primeiro, agora os homens casados, Ronaldo, nosso primeiro ministério é a nossa família. Isso? Então é isso que a gente tem que preservar, orar por nossa família, né? Realmente insistir com a palavra de Deus com a nossa família, levar a nossa família mesmo para a igreja, fazer da nossa casa, né, um ministério, fazer da nossa casa uma igreja, tá? Você é o pastor, você é o sacerdote, tá bom? Você é o orador, né? Então, a gente, olha, porque aqui tem um exemplo de sacerdote, tá? Aqui tem um exemplo de alguém, chefe de família, alguém temente a Deus, alguém que... Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais. Vamos continuar aqui as instruções, tá? Então tá falando, ó, vai fazer uma arca, o povo vai morrer tudo, tá bom? Você, sua família vai estar salvo, né? Tudo que vive, todos os animais, tudo vão morrer. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, todo o réptil da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti para conservares a vida. Então, 2 de cada espécie vai entrar na arca. E assim, levará contigo de tudo que se come, ajuntando-o contigo, ser terra para alimento a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe ordenara. Não dá vontade de colocar uma coroa, né? Um carimbo, uma coisa assim, para puxa vida, que legal, né? O cara venceu, né? Os 120 anos que ele sofreu, o desprezo da família, das outras pessoas vendo, né, ele gastar o dinheiro dele com essa coisa doida, né? Mas aqui ele estava obedecendo a Deus, o que importa é a Deus. Eu quero destacar o seguinte, tá bom? A pessoa de Noé,
Tá bom? A pessoa de Noé. Vamos aqui junto. Escolhido por Deus, na contramão do mundo, achou graça diante de Deus, creu em Deus, depois creu que haveria uma coisa que nunca tinha acontecido, que era o dilúvio, construir e colocar sua família numa construção exacerbada, vamos falar assim, né, fora do padrão, fora do normal daquela época, tá certo? Aí ele tinha que ter ferramentas, ele tinha que ter, talvez, auxiliares, ele tinha que ter todo o tempo, derrubar a madeira, né? Derrubar a madeira da árvore, comprar, tá certo? Então ele teve uma coisa realmente extremamente grande para fazer. Então, vamos lá. Ele foi justo e íntegro, como nós já lemos. Andava com Deus, então ele foi um cara crente, né? Foi um cara crente. Sacerdote familiar, porque nós vimos aqui, tá? Organizado, trabalhador. Eu coloquei aqui zootecnista. Eu coloquei na minha anotação aqui, porque o cara tinha que saber cuidar dos animais. Ele tinha que saber a diferença direitinho do ambiente do animal, cuidar do animal. E eu coloquei aqui junto nutricionista de animais. Então ele tinha que saber qual era a alimentação de um tipo de ave, de uma alimentação do tipo da girafa, por exemplo. Ele tinha que manter tudo isso daí, né? Então ele era um zootecnista ali, ele não fez faculdade nenhuma, Deus deu para ele, Deus deu a inspiração para ele cuidar de tudo isso daí. Engenheiro, porque ele tinha que saber as medidas, tudo, matematicamente, toda aquela construção, matemático, tá certo? Pregador, porque lá em Pedro fala que ele foi pregador da justiça, profeta, porque ele estava anunciando alguma coisa que não tinha acontecido ainda, marido, pai, estoquista. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa, eu coloco aqui, né? Aí numa próxima pregação, eu falo que foi você que falou, né? Então você vê, tá? Quanta coisa um cara só foi, né? Daquela época, para aquelas condições e para tudo o que precisava. Tá certo? Então, ele tinha que construir, acreditar que veio o dilúvio, construir uma coisa doida, dentro do padrão, não era de qualquer jeito. Os animais tinham que ser bem acomodados, tinha que ter alimentação e tudo, para aquelas coisas, todas aquelas coisas. A alimentação para eles, tá? Que nós vamos ver mais para frente, tá? Ele tinha que organizar tudo aquilo, rapaz do céu, engenhar, vamos falar se está errado, né? Essa palavra não existe, tá bom? Engenhar todo aquele negócio, né? Raciocinar, calcular toda aquela coisa toda, tá certo? Cuidar da família, né? Cuidar daqueles animais, né? E se preparar, porque ainda no começo, depois que ele colocou tudo, olha, no verso 7, diz o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. É difícil encontrar um versículo aqui para outro personagem assim. É difícil. Tem, sim, né? Tem, mas é difícil. O camarada aqui, ele teve muito apego com Deus, muito quebrantamento de coração, certo? Ele teve muito temor mesmo, para a Bíblia deixar nos registros eternos, né, um registro como esse aqui, tá certo? Vamos aqui para o nosso slide aqui, pro nosso slide. Aqui tem um detalhezinho que eu quero comentar com vocês, está até em interrogação aqui. Dinossauros, pronto. Aí alguém pergunta, cara do céu, será que entrou dinossauro? Eu acredito que não. A Bíblia também não deixa isso bem claro. Porém, pode ser que eles existiram sim, de uma certa maneira, mas não no tempo do dilúvio. Foi um desaparecer. Isso é um incógnita, tá? É uns registros que ainda está para provar de verdade mesmo. Os vestígios estão aí, mas da arca não tem. Da arca não tem um registro, né, de entrar aqueles bigs animais, né, lá. Provavelmente eles morreram antes, tá certo? Eles foram muito antes. O próximo, por favor, Daniel.
Isso. Então, nós podemos ver o seguinte aí, ó. Temos o desenho, por isso que fala que coloca aí a arca, que salvou a vida física dessas pessoas, salvou o homem, né? E a cruz do lado, onde nós podemos fazer aí um link, ó. De novo, viu, Alex? Usa link da próxima vez, né, quando você fala. É um link aí com as coisas de Deus. O julgamento, né? 6:13. O que estava acontecendo em 6:13? Vamos lá. E agora que a gente já explanou um pouquinho, conversou, você já sabe, agora que você já se ambientou aqui com o nosso conteúdo, né? Podemos dizer assim, está cheia de violência, né? E lá no 2 Pedro 3:10, o que nós temos lá? Vamos lá. 2 Pedro 3:10. O que a gente podemos ter aqui? Tá certo? Olha aqui, aquela destruição, aquela coisa foi anunciada, como Cristo está sendo anunciado. Né? Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Assim como houve destruição, assim como houve pregação, que Noé pregou, quando eu peguei o versículo aqui, tá? E foi avisado tudo, preparado tudo, mas as pessoas não creram, tá? Então, foi um parâmetro, alguma comparação aqui, para a gente poder, né, ver a obra de Cristo na obra na missão de Noé, tudo bem? Para a gente poder aí ficar aí, ter esse conhecimento, fazer esse link. Eu gostei dessa palavra link, né? Então eu vou usar mais vezes da próxima vez, viu? Vamos lá. Gênesis 6:17. Então vamos lá. Porque estou para derramar água em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne, que é um volume de água, né, estrondoso, a palavra dilúvio, né? Para consumir toda a carne em que há fôlego de vida. Lá no nosso slide, João 5:12, né? Isso, vamos lá, João 5:12, é que a gente pode colocar aqui. Ali houve o julgamento, a condenação, a morte, né? Mas o que tem em João 5:12? João 5:12. O que nós temos aqui? João 5:12, é isso? No 1 João, mas eu estou ficando. 1 João 5:12, desculpa aí, tá? Vamos lá. Aquele que tem o filho, lá no caso a arca, lá para trás, aquele que tem o filho tem a vida. Aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. Eles tiveram vida lá, continuação, tiveram misericórdia, né? Quem entrou na arca. Aqui para nós, no nosso tempo, né, nós só vamos ter vida se estamos em Cristo. Aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho não tem a vida. E eu vou fugir aqui, vou falar aqui um pouquinho de um dos versículos que para mim é decisivo na hora que eu estou evangelizando alguém. Eu sempre falo. Vou colocar aqui, se servir para você no seu evangelismo pessoal, tá? Se você, com o seu conhecimento bíblico, no verso 13. Estas coisas vos escrevi. Que coisas? A Bíblia, a carta aqui, tá? O que ele escreveu? Por que João escreveu? A fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Por que eu estou destacando? Porque ainda tem gente passando na porta da minha casa, dizendo que vai na igreja, que só Deus sabe quem vai ser salvo. Aí eu pego esse versículo e falo, então você está sendo enganado, porque a Bíblia diz, Jesus não iria morrer na cruz para deixar uma pessoa na dúvida. A Bíblia diz que é convicção de fé. Quando você está gerado pelo Espírito de Deus, gerado pela palavra de Deus, você vai entender, Deus vai te revelar nesse versículo aqui, tá? Que todo aquele que crê tem a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Então mata qualquer, principalmente aquelas denominações que falam que realmente o que eu acabei de dizer, que como já passou na minha casa lá, pessoas dizendo, não, a gente não pode dizer, eu não posso dizer da minha palavra que fulano é salvo, mas eu posso dizer que a Bíblia diz, entendeu? Fica aí bem claro. Só disso aqui para quando passar na frente da sua casa, uma turma, você ter, entendeu? Ter um conhecimento bíblico que vai te iluminar. Tá certo? Vamos lá. O exercício da fé. Que aí eu não li ainda, mas a continuação, eu li só um pouquinho lá de Gênesis, né? Capítulo 7. Então, o que nós temos em capítulo 7? Que eu até comentei, que ele acreditou numa coisa difícil, uma coisa que não tinha acontecido ainda, desnecessária, por aí vai. Que é fazer chover,
que eu não li aqui, mas a gente vai colocar, entrar os animais, olha só, entrar os animais, quer dizer, conduzir os animais. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, né? E da superfície da terra exterminarei todos os seres viventes. Então, acreditar tudo isso. E esse pedacinho, mais uma vez, e tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Então, você vê aí que são duas coisas que andam juntas. A fé e a obediência. A obediência e a fé. Essa aí tá junto, não tem como, tá? A gente separar um do outro. E lá em João, agora sim João também, né? João 14, 15. João, capítulo 14, verso 15. Isso, 14 e 15? Se me amais, guardei os meus mandamentos. Então, aquilo foi o mandamento para Noé, né? As ordens de fazer a construção toda. Então, quando você ama a Deus, você está amando a Deus é quando você está obedecendo a Deus. Tá certo? 21 e 23. Aquele que tem meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Lá no caso de Noé. Noé ouviu, guardou no coração e obedeceu. Por isso, o exercício da fé, que é o subtítulo aí, nosso tópicozinho. E eu também o amarei e manifestarei a ele. Certo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aqui esse versículo, 23. Respondeu Jesus. Nós estamos em 2021, estamos em 2006, 2004, mais ou menos em 2004, do nada, mirabolicamente, eu criei a minha canção, a minha única canção de crente. Sim, Alex, eu tenho uma música da minha autoria e que nós cantamos na nossa igreja batista, nós cantamos na escola dominical. Se você nunca cantou, você está interessado, eu sei que agora você quer saber que música é essa. A gente canta na escola dominical. Vou pegar o violão já ali para você cantar. Então, como vai ficar gravado, você vai assistir, você vai pegar. É assim a musiquinha. Gabriela, você quer saber, né? Você tá com um cara que você ficou duvido que o Silvio tem uma música. Eu quero, porque essa eu não conheço. Essa você não conhece. E eu sempre falo lá na igreja que é a música top lá nas Filipinas, tá estourando na Venezuela. É uma música, assim, que ela atrai multidões lá na China. É uma coisa impressionante. Eu conto isso para as crianças, os olhos das crianças ficam desse tamanho, né? Na escola dominical. Então vai lá. É assim a música, ó. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, livro de João, 14:23, 14:23, essa é a canção que estoura na escola dominical da Igreja Batista, Casa da Família. Glória a Deus! Parabéns, Silvio! Essa música aí. Então a gente canta essa música, cara, com cartaz, as crianças pulam, a gente faz as crianças sentar e levantar toda hora. E esse A do final tem que ser um A igual do leão, sabe? Eu falo, tem que ser um A igual do e todo mundo briga. Então a gente quebra um pouquinho o formalismo, né? Da escola dominical, como aqui agora, para te atrair, para te fazer um sorriso, para engrandecer Deus. Então, quando a gente obedece com alegria, quando a gente ultrapassa, né, as barreiras ali que fica limitando aquele acanhado, aquela coisa que na igreja não pode, né, e tal, a gente se torna muito mais amigo de Deus, muito mais íntimo, a gente tem muito mais prazer nas coisas do Senhor, e eu espero que isso também te empolgue, eu espero muito que isso vai incendiar o teu coração, e quando nós voltarmos no presencial, você vai também cantarolar essa música aí que você acabou de aprender, tá certo? Eu libero, tá? Como é que fala? Os royalties, Daniel, como é que fala quando alguém cria uma música? Como é que é o nome? É quando o outro pode cantar sem pagar nada? Aos direitos autorais, o meu colega aqui, técnico, Danielzão, ele falou, os direitos autorais está liberado aí, tá bom? De graça receber, de graça falar. Muito bom. Então eu tenho prazer de amar, prazer de obedecer, o nosso amor, Deus criou isso em nós, Deus quer isso da gente, Deus espera isso de você, você foi criado para isso, tá bom? Então vamos lá, a única porta, então, na arca tinha a única porta, tá bom? Gênesis 6:16, né? A única porta, vamos lá. Tá. Farás ao seu redor uma abertura
né, de um côvado de altura a porta da arca. Então tem porta, colocarás lateralmente. Então, pede isso aí. No caso, muito conhecido, João 10:9. Então vamos lá, né? João 10:9. João, eu sou a porta. Sabe quando fala assim, o cara fala assim, isso aqui é o carro, né? Esse aqui é o computador, quer dizer, mostrando que isso aqui é uma coisa elevada, quando você enfatiza esse artigo, né? No caso aqui, quando fala assim, eu comprei um tênis, aí esse aqui é o tênis, tá entendendo? Gente, você entendeu o que eu quero dizer? Então aqui também, ó, ele a porta, né? E quando fala eu sou a porta, que não tem igual, ninguém como eu sou o único, é a única porta. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então você vê aí, assim como tinha uma única porta lá, na arca também, Jesus, ele é o único que nos abre o caminho, né, para a eternidade. Valeu? Deus fechou o acesso, né? 7:16. Então vamos lá. Eu não li aqui, mas é para a gente inteirar o assunto, né? Isso. Eram macho e fêmeas que entraram na arca, como Deus lhe havia ordenado, ponto e vírgula, e o Senhor fechou a porta. Quer dizer, aí foi o tempo em que deu o limite, o tempo limite das coisas de Deus aqui. E aí, Mateus, capítulo 25, é um texto que depois você pode curtir mais, pode ler com mais, mas vamos dar só uma passadinha aqui, Mateus, capítulo 25, 1-13, né? Aqui fala as 10 virgens, né? Elas não foram, elas sabiam como tinha que ser, elas sabiam toda a instrução, sabiam como se comportar, como tinha que fazer, né? Como aquelas pessoas, elas ouviram, era uma verdade aquilo. A nossa pregação, né, meus queridos, é uma loucura. Acreditar num cara que se disse Deus, de tão Deus que foi que morreu e que ressuscitou depois e subiu, né? É uma loucura acreditar nisso aí. Então era uma loucura você ouvir tudo isso de Deus, né? De Jesus eu estou falando, né? Estamos aqui estudando algo real, tá? E nós dizemos que amarmos a Deus e não obedecê-lo como um exemplo humano. Pecador, sim, não é? Foi pecador, eu enchi Noé aqui de flores, mas ele foi tão pecador como eu e você, tá? Então, foi uma loucura. Então, quando nós estamos no caminho de Deus, somos chamados, né? Participamos da mesa espiritual, estamos em comunhão, partimos o vinho, entre aspas, né? Tomamos o vinho, quer dizer, a comunhão ali do sangue de Cristo, né? Mas ainda está com o coração fechado, mas ainda não nasceu novamente, ainda não está dando fruto, porque a incredulidade, o pecado, ou não penso bem assim e tal, por aí vai qualquer outro argumento, a pessoa ainda não conhece a Deus, ela não ama ainda, ela ainda está na escuridão, ainda está perdida, ela ainda não realmente, né, nasceu novamente, foi transformado e gerado pelo Espírito Santo e pela palavra. Então, meus queridos, que nós possamos atender o mais rápido possível as coisas do Senhor, estarmos na presença dele com mais fervor, sabe, com mais prazer, com mais temor, com mais gratidão, para a gente chegar nesse nível de intimidade, de vida aqui do nosso Noé, aqui da nossa história, do nosso estudo de hoje. Eu não vou passar tudo de Noé hoje, nós vamos terminar na aula que vem. Por quê? Porque eu tenho alguma coisa aqui, da leitura, estou dizendo, da leitura da Bíblia, tem alguma coisa aqui, lembra da nossa apostilinha? Você imprimiu? Tem algumas pessoas que mandaram para mim algumas tarefinhas, você não mandou ainda? Deixa eu fazer, antes que eu continue. Rapaz do céu, eu vi um vídeo de uma mulher, cara, que caiu da cadeira plástica, deu uma entortada, pensei que ia acontecer aqui, rapaz. Misericórdia. O Alex ia chorar de rir. O problema não é eu cair, o problema é o Alex contar para todo mundo. O problema é esse. Né? Eu já ia pegar o vídeo que tá gravado aí, já postar nos grupos, ó, aproveitar que tá gravando. Eu vou falar para você, cara. Fiquei com medo de cair agora. Disfarcei bem disfarçadinho, vocês nem perceberam. Não, tá bom. Então vamos lá para a nossa chamada, tá bom? Vamos lá. Alex. Presente. Aline de Cássia. Presente. Ali, tudo bem. Você não tinha falado nada ainda, né, minha querida? Tá só estudando, tá? Eu cheguei atrasada hoje. Tá bom, não tem problema. Deus abençoe. Tá ótimo que você está aqui com a gente. O irmão Aurelindo.
Presente. Aí, meu irmão, como é que você tá aí? Tá Graças a bom? Deus, tudo bom. Tá bom? Então tá bom, que Ótima Deus lição. abençoe. Prazerzão. Tá. A Brenda? Presente. Oi, Brenda, tudo bem? Tudo bem, boa Você comeu, noite. você comeu pão de batata ontem? Comi. Comeu, hein? Hoje todo mundo queria mais e já tinha Todo mundo acabado. queria mais. Eu estava lá na avenida. Eu estava lá na avenida. Ah, tá bom. Caroline. Eu. Tudo bem, beleza. Cassinha. Presente. Aí, tá bom. Como é que tá o pastor Ricardo? Bem rapidinho, fala para mim. Ele tá bem, graças a Deus. Tá bom, então tá. Davi. Presente, tio. Você também comeu o pão de batata, meu querido? Comi, tio. Ficou bom. Ficou bom? Então tá bom. Deus abençoe. Tá joia. A Gabriela, eu quero ouvir a voz dela de novo. É uma injustiça essa história do pão de batata. Eu tô aqui, viu, Silvio? É uma injustiça. Olha, eu combinei assim, né? Eu tentar. Quando eu for pro lado de Garça e Marília, Galha, eu vou ter que levar um caminhão de pão para esse povo todo, viu? Principalmente os meus alunos. Também. Duarte, então, Duarte, eu tenho que levar. O Joel, eu tenho que levar. Eu falei para ele que eu tenho que levar de caminhão pro Joel. Então tá bom. João Maranhão. Presente. Aí, garoto bom. A Kessia. Presente. Presente. Então tá bom, beleza. A Kathleen tá aquele probleminha que você falou para mim, né? Você passou para ela? Isso. Você passou para ela Passei. estar assistindo, para ficar gravado, a gente para fazer as tarefinhas. Ela vai mandar todas as tarefas para final. Então, tá. Falando em mandar a tarefa, tem alguém me devendo tarefa? Seja verdadeiro, não me esconda nada. Tem alguém me devendo tarefa. Eu tô devendo da última aula, tio. Continue. Eu também tô devendo. Tá devendo. Tá. Então, eu parei com... tá vendo? A gente vai vendo, né? O Espírito Santo vai movendo o coração, vai se espremendo, né? Para ver, né? Então tá bom. Deus abençoe, espero que traga suas tarefas, porque vale no conceito, tá bom? Então lá. Solange de Sá. Cadê ela? Oi? Solange? Não? Então tá bom. A Fernanda. A Fernanda tá aí, Alex? Tá sim, pastor. Tá. Cadê ela? Quero ouvir a voz dela. Escondida. Escondida aqui. Tá? Tudo bem, então tá bom, Fernando. Então tá. Vitória. Vitória. Tem alguma Vitória aí? Cadê a Vitória? Não? Então tá bom. Ronaldo. Cadê o irmão Ronaldo? Tá quietinho. Presente. Beleza, meu querido. Então tá bom. Então, vamos tocando o barco aqui. Beleza. Nós vamos pegar aqui. Nós temos... vamos fazer o seguinte... Agora já está quase passando, já deu 1 hora. Eu tento fazer o máximo 1h10, 1h20. Eu não quero esmiuçar vocês, tá bom? Eu sei que vocês trabalharam o tempo todo aí do dia, venceram seus obstáculos. Eu não quero que espremer tantos vocês. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar por aqui, que vocês respirem aí um pouco. Deixa eu ver. Isso. Eu vou fazer o seguinte, vou só mais um pouquinho aqui, tá bom? Com a apostila. Quem está com a apostila na mão, eu quero saber. Se você tem dificuldade de imprimir, fala para mim. Pelo menos para eu saber que você tem uma dificuldade, se você pode... Oi, Alex, você está com a apostila aí? Eu não consegui imprimir, professor. Não consegui? Eu copiei a maioria das coisas. Então tá bom, não tem problema. Se você, é porque também é pouca coisa, pelo menos quando nós tivermos algumas perguntinhas assim, você só coloca a resposta, tá bom? Não precisa colocar o enunciado, para ficar mais fácil para vocês, tá? E vocês mandam para mim, tá? No WhatsApp, tá bom? Eu leio, viu? Na hora que você me manda, se eu não responder é porque eu estou trabalhando, estou na rua, depois eu vejo, porque quando eu colocar um ok, alguma coisa, é porque eu recebi, e depois eu vou ler, vou analisar e vou dar um conceito. Firme? Tudo bem? Nós temos as tarefinhas da apostila, e eu dei uma outra tarefinha semana passada. Do you remember? Do you remember? Cassia? I don't remember. Peraí. Ô, Cassia.
Oi, Fala para eles aí, lembra aí da tarefa, por favor. a tarefa que era para fazer um texto, retomando os principais assuntos que a gente tinha aprendido até então, que eu acho que foi até o capítulo 4, sobre Caim e Abel, com as considerações para o senhor poder analisar. Isso, aquilo que você aprendeu, aquilo que você gostou, aquilo que chamou atenção, do capítulo 1 ao capítulo 4. Pegou aí, Alex? Tá... Por isso que eu sempre fui um mau aluno. Por isso que você está com uma barba esquisita agora. Sua barba ficou esquisita. Até a sua barba murchou nessa hora. Eu fiz ela ontem, eu baixei muito. Tá. Então tá bom. Então temos essas tarefinhas aqui, tá certo? Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou parar por aqui, porque na aula que vem eu vou ficar um pouquinho mais. Pode ser? Só para não quero judiar de vocês. Por quê? Porque eu quero passar isso aqui com vocês, tá? Eu quero passar isso aqui. Então, não vai ter tanto conteúdo bíblico na aula que vem. Nós vamos ver a apostila, aí eu vou ver a apostila anterior e essa daqui. Beleza? Vamos combinar assim, pessoal? Quem não imprimiu, mesmo que tiver à mão mesmo, coloque só a resposta, manda para mim, eu vou dar o conceito, eu entendo a parte de imprimir, tá certo? 2 tarefas. As tarefas da apostila e aquilo que você leu do capítulo 1 ao capítulo 4, que você aprendeu, que você gostou, aquilo que te chamou a atenção, aquilo que impactou teu coração, aquilo que você não sabia, aquilo que te fez bem, certo? Aquilo que realmente valeu. É isso, Kessia, que eu tinha passado, minha querida? É sim. Esse? Então tá bom. Então eu espero, tá? Para a próxima aula, tá bom? Então eu já vou adiantar o coraçãozinho de vocês, porque a nossa próxima aula pode passar um pouquinho aí de 1h20. Tudo bem? Então, beleza. Compreendido até aqui? Então tá bom. E lembrando, pessoal, então eu não vou pedir muito, eu não quero colocar muito conteúdo para vocês logo no começo, nas primeiras aulas, né? Para que vocês, né, tenham uma maneira mais branda, vamos dizer assim, para o nosso estudo, porque vai ter coisas que vocês vão ter que ler muito, vão ter que escrever muito, e eu não quero pôr esse muito logo agora, nos primeiros dias, tá? Eu não quero aqui colocar uma carga a mais em vocês, mas vai ser necessário mais para frente, tá bom? Então, vamos lá. Ok. Então, isso. Tá. Eu quero só terminar com o seguinte. Só bem rapidinho. Levou em torno de 100 a 120 anos a construção. Ele levantou a construção da arca, tá bom? Eu quero destacar aqui, em 2 Pedro, eu falei que não ia fazer a aula longa, mas eu quero só colocar isso aqui, tá? 2 Pedro, quem não jantou tá com fome, né? Quem não jantou, a Gabriela não jantou, né? Eu tomei um café reforçado, eu tomei café com pão caseirinho, né? E com bebida láctea, tá? Então, depois eu vou jantar. Primeiro, isso. Segundo Pedro, eu vou falar hoje, vou repetir a aula que vem, só para a gente ficar um pouquinho mais ambientado. 2 Pedro, capítulo 3 e verso 5. Isso. Isso, tá. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu das águas, através das águas, pela palavra de Deus. Isso aqui faz uma partezinha, depois nós vamos ver da pregação, tá? De Noé. Então tá, eu quero destacar uma outra coisa. Em nenhum relato aqui você vê um espírito de questionamento de Noé. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que daquele jeito? Ou aquele espírito bem, né, amigável que foi de Jonas, né? Quando Deus deu a missão para Jonas, né? Totalmente diferente aqui, né? O espírito. Então você vê o espírito de Noé, tá? A pessoa dele, tá certo? E eu quero Ezequiel. Ezequiel, não podia deixar de Ezequiel, cara. Ezequiel 14. Tá? Depois eu passo para vocês tudo isso, tá bom? Não se preocupe se não está na apostila. Eu acho que tá, né? Isso, depois nós vamos ver aqui, tá? Ezequiel 14. Olha o naipe, tá? Vai vendo aqui, Aurelino,
o naipe de Noé. Aqui, Deus está falando de todas as idolatrias, todo o castigo, todo o mundanismo já do povo de Deus, já Israel, já muitos milênios aqui para frente, tá bom? Então, olha aqui, então, Deus falando com Ezequiel aqui, Ezequiel capítulo 14. Então, Deus está falando aqui, vou pegar só a rabeirinha. Ainda que estivesse no meio dela, de Jerusalém, né, esses 3 homens, Noé em primeiro, Noé, Daniel e Jó. Olha o naipe desses caras, para eles serem chamados, para eles serem colocados como homens justos diante de pecadores, pessoas que amavam a Deus, pessoas que eram do povo de Deus, mas só esses 3. Eles, pela sua justiça, salvariam apenas suas próprias vidas, diz o Senhor. Então, para você ver o que há condições, sim, de pecadores como eu e você, resolver de viver a justiça de Deus, mesmo nesse mundo totalmente desfavorável ao cristianismo, desfavorável a Deus, ateísmo, idolatria, feitiçaria e toda a macumbaria, tudo aquilo que é de contra de Deus, tudo aquilo que não faz parte das coisas do Senhor, tá certo? Tem como sim, tá? A sua decisão, a sua fé, a sua obediência, o seu temor, a sua gratidão a Deus, o guardar de Deus no seu coração e você viver isso vai fazer com que você também seja aí um pincelado de Deus, né? Você foi pincel, você foi, né, pego para as coisas dele, para glorificar o nome dele, tá certo? Pastor, onde está essa passagem que você acabou de ler? Ezequiel 14:14. Vou repetir. Ezequiel 14:14. Tá? Você que é pregador também, como o João também, e alguém mais também, né? Pode pegar isso aqui e você inserir isso aqui num contexto de uma pregação sobre que há condições, sim, nesse mundo de sermos pessoas de Deus, mesmo que tudo é no mundo corrupto. Beleza? Então, pessoal, nós vamos terminar com uma palavra de oração e semana que vem a gente termina essa parte e a gente vai prolongar um pouquinho mais aqui, um pouquinho até mais do que hoje, eu já prolonguei demais, tá bom? Vamos orar? Antes de orar, eu quero agradeço demais a atenção de vocês, a participação de vocês, isso aqui enche o nosso coração, a nossa alegria, isso que dá um ano muito bacana, dá um up muito legal de ver os rostinhos de vocês aí, a atenção de vocês aí, aqui para as coisas do Senhor, tá bom? Agradeço demais, que os anjos de Deus estejam com vocês, um bom sono, um bom descanso para todos vocês, que Deus possa dar muita força física, muita sabedoria mesmo, muita capacidade de você trabalhar, de você ser uma serva e um servo de Deus, plenamente onde você mora, no que você faz, por onde você vai e com quem você está. Que as graças de Deus estejam com cada um da sua casa. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Pai, quero agradecer essa noite, Senhor, muito legal aqui com essas pessoas maravilhosas. Muito obrigado pela sua misericórdia. Muito obrigado por nos atender. Muito obrigado, Senhor, pela sua paciência. Muito obrigado do seu perdão. Muito obrigado, pão. Muito obrigado à saúde. Muito obrigado da Bíblia. Muito obrigado por cada um aqui, Senhor, que venceu o cansaço, a fome, que venceu a fadiga do dia, que está labutando, que está querendo, Pai, alguma coisa santa contigo, através da tua palavra, que o Senhor os abençoe mesmo, em nome do Senhor Jesus, que eles sintam-se privilegiados, agraciados, cheios de ti, Senhor, para eles serem, Pai, os Noés, as Noés, né, da igreja aí, Senhor, para o teu povo, na cidade onde eles moram. Que isso seja grande, Senhor, que essa bênção tome conta de cada um deles, nas suas falhas, nas suas necessidades, no que dói neles, Senhor, naquilo que eles precisam, aquilo, Senhor, que está faltando na vida deles, que essa oração também socorra, Pai, esse lado pessoal, íntimo de cada um aqui, Senhor, para que todos, Senhor, estejam para o teu louvor, para que todos, Senhor, que estão aqui participando do seminário, sejam enriquecidos e valorosos para o teu reino, Senhor. Agradeço demais, Pai, essa noite tão legal que tive aqui com eles e a tua presença aqui conosco. Muito obrigado. É no nome do Senhor Jesus, o que venceu a morte, está aí contigo e voltará. É no nome dele que nós fazemos essa oração. Amém, amém, amém. Gente, amém. Valeu.